Um dos passos que nós demos, né, quando o escritório começa a ganhar corpo, né, tudo é feito em função da demanda dos clientes. Então, os clientes começam a solicitar projetos em determinadas localizações, a gente vai e faz o atendimento. Então, hoje a gente tem escritório já há quase 12 anos na África, Angola, em Portugal, né? Aqui na América Latina a gente tem Chile, Argentina e, evidentemente, parcerias nos Estados Unidos. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 34 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. Olá a todos, estamos aqui hoje para mais um episódio do IPOcast em parceria com a Exame. E temos hoje, eu sou Rossana Sadiri, e temos hoje como convidado o Urbano Vitalino, que é CEO e presidente da Urbano Vitalino Advogados, terceira geração, Urbano Vitalino Neto, terceira geração depois do avô e do pai, de uma empresa de advocacia que já tem 85 anos. Acho que é um feito provavelmente único ou de poucos nesse país. Um prazer estar com você hoje, Urbano. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e estamos todos aqui ansiosos por conhecer um pouco mais da sua trajetória, da sua história de vida, que se confunde muito com a história do próprio escritório, né? Obrigado, Rossana. O privilégio é meu ter esse momento aqui de conversar um pouco, devolver um pouco, né? Especialmente para o IPO, né? Que tem sido uma trajetória que eu venho caminhando há 12, 13 anos como IPO, comecei lá no Nordeste, tem sido fundamental para a evolução e o crescimento da minha empresa. Que ótimo, 12, 13 anos de IPO, já bastante tempo, muitas histórias para contar e aí em duas regiões do país, né, Nordeste e São Paulo. Isso. Conta um pouco de você, Urbano, assim, quais são suas raízes, né, como é que foi a sua trajetória pessoal. Vamos começar pelo pessoal e depois a gente entra pelo profissional. Bom, eu sou Urbano Vitalino Neto, como você falou, a terceira geração aí de uma empresa de advocacia, né? Quer dizer, um setor jurídico que tão tradicional, não só no Brasil, mas no mundo todo. Essa trajetória profissional começou com meu avô no interior de Pernambuco, em Garanhuns. Meu pai trouxe para o Recife, para a capital. E eu tenho tentado dar uma dimensão mais nacional e internacional ao escritório. Comecei como estagiário, não é? Me formei em 1997, no mesmo ano que me casei com Luciana, minha esposa. Tenho 5 filhos, não é? Urbano, Davi, Tiago e as meninas Carol e Esther. Então, são o tesouro mais precioso aí da minha existência. E eles sabem que eles têm que cursar direito, né? Não, eu nunca fui forçado. Meu pai sempre me deixou muito a cavalheiro, digamos. E, da mesma forma, eu também nunca pressionei, digamos assim, os filhos. Mas tudo indica que a maioria deles quer, sim, cursar direito. Só uma fala em fazer medicina, mas os demais querem fazer ou direito ou administração, né? Hoje eu estou muito misturado, né? Eu estou menos na parte jurídica interna do escritório, mais na parte da gestão mesmo, né? Da organização interna, digamos assim, da profissionalização. Então eles são influenciados por isso naturalmente, né? E conta então um pouco das suas raízes, né? Da história com seu avô, com seu pai, como é que foi da onde vêm os seus valores, basicamente? Bom, meu avô, por parte de pai, Urbano, ele faleceu, eu tinha apenas 1 ano de vida, então eu não o conheci propriamente, né? Tenho poucas fotos, né, dele comigo nos braços, mas é interessante porque ele era uma figura tão forte que é como se eu o conhecesse bem na intimidade, porque meus pais, meus tios, todo mundo que eu falo hoje, mais antigo que o conheceu, sempre fala com muito carinho dele, da forma sempre liana, educada,
mas também muito firme, combativa como profissional. Então eu tenho um conhecimento dele até dos trejeitos, das frases de efeito. Meu avô, por parte de mãe, esse eu conheci, né, convivi com ele por quase 20 anos. Ele era pastor da igreja evangélica presbiteriana. Toda a minha família, tanto por parte de pai como parte de mãe, tem uma influência exatamente da igreja presbiteriana. Isso certamente molda, forja aí um pouco do meu caráter, do meu jeito de agir, de trabalhar, sem sombra de dúvida. Ele era um grande líder, então isso certamente me influenciou bastante, não é, a sua atuação. E meu pai, não é, que foi o meu grande, digamos assim, herói, não é, um homem que era um grande profissional, um grande advogado, mas um grande agregador. Alguém que reunia toda a família ali em torno dele, mas não só os filhos, nós somos 6 lá em casa, mas não apenas os filhos, mas os tios, os primos, os avós, então sempre estavam ali no derredor dele. E isso também certamente me influenciou. Eu gosto sempre de casa cheia, não é? O fato de ter tido 5 filhos mostra isso, né? De gostar um pouco de confusão. Mas então ambos me influenciaram muito nessa. Meu avô, parte de mãe, vovô Israel, e meu pai foram os 2, digamos, nomes mais importantes para mim na influência que eu tive no aspecto da liderança e também da profissão. E a sua mãe? Minha mãe, ela é pedagoga, professora, construiu um colégio lá no Recife, que hoje é uma das maiores escolas do estado de Pernambuco, de muito boa qualidade, né? Está sempre nos primeiros lugares aí nos últimos 10 anos no Enem. E minhas irmãs atuam lá, são as donas hoje desse colégio, também tem quase 40 anos de atuação. Empreendedores. Então assim, minha família tem essa veia empreendedora, né? Meu pai foi quem sugeriu a ideia na época de começar a escola, e hoje a gente tem esses 2 negócios, digamos aí, na família que prosperaram, né? Tanto o colégio como o escritório. Às vezes me perguntam qual é a música que mais tem a ver aí com você, com sua lembrança do passado. Eu sempre falo naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele está doendo em mim, porque toda vez que meu pai ouvia essa música, ele chorava, se emocionava, lembrando do pai dele. Sempre numa mesa, ou de jogo ou de refeição, né? E eu hoje lembro exatamente, porque aí virou, evidentemente, hoje toda a minha família gosta de jogar um buraco, né? Uma canastra. E isso virou meio que uma marca um pouco da família, né? Então, hoje a lembrança que eu tenho, meu pai faleceu com 64 anos, muito jovem, né? Há quase 20 anos, há 19 anos. Né? Caiu no meu colo com 30 anos de idade, ter que gerir o escritório. Mas o que eu lembro dele é isso, são esses momentos de alegria ao redor da família, na mesa, né? Jogando uma canastra. Então, esses momentos são assim, inesquecíveis para mim, me marcaram muito, né? E aí você começou a assumir essa função junto com seus irmãos? O escritório era um escritório totalmente familiar na época, né? Então eu tinha um cunhado e mais 2 irmãos que atuavam, uma irmã e um outro irmão que também formou-se em direito, mas depois resolveu fazer teologia, né? Seguindo os passos do avô Israel. Interno. E ele está até hoje, é pastor da igreja presbiteriana em Orlando, nos Estados Unidos, né? Mora lá, um grande amigo meu, Samuel. E eu fiquei então como sócios com minha irmã e com o cunhado. Com o passar do tempo, evidentemente, houve a necessidade da profissionalização do escritório. Essa sempre foi a marca que eu diria que me motivou. Não é? Eu costumo dizer que eu fiz direito, mas eu gostava muito mais de ler livros de gestão, de administração, do que os livros jurídicos propriamente ditos. E isso me ajudou muito nesse momento, porque eu tive que realmente abraçar um caminho da profissionalização. Evidentemente que houve alguns desentendimentos no meio do caminho, e eu tive a oportunidade de adquirir, né, digamos, a participação dos irmãos, da família, e usei essa participação com sócios do mercado, né? Então a ideia era profissionalizar tudo ao máximo. E deu certo, porque
mesmo com pontuais equívocos, problemas no meio do caminho, como a gente tinha um norte sempre muito bem delineado, o escritório continuou nesse processo de crescimento. Hoje, para você ter uma ideia, o escritório tem mais de 1.400 pessoas dentro do escritório, né? São quase 800 advogados. A gente está, segundo a análise da advocacia, é o terceiro maior escritório, né, full service no Brasil. Né? A sede hoje nossa é São Paulo. Nós já estamos em São Paulo há 12 anos e 75% do faturamento do escritório é São Paulo. Então já deixamos de ser um escritório nordestino, assim, local. Ainda temos uma operação muito forte lá, mas hoje o maior peso da operação está aqui no Sudeste, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, né, onde a gente tem as principais unidades nossas. Então, o projeto de trazer profissionalização, né, trabalhar com consultorias, fizemos consultoria com a Fundação Dom Cabral, muitos anos dentro do escritório, para nos auxiliar, né, nos processos, no mapeamento de processos. Tudo isso foi fundamental para chegar onde a gente conseguiu chegar até hoje aqui. E você comentou que também trabalhou com a parte de internacionalização do escritório, né? Isso. Ou está trabalhando? Não sei. Um dos passos que nós demos, né, quando o escritório começa a ganhar corpo, né, tudo é feito em função da demanda dos clientes. Então, os clientes começam a solicitar projetos em determinadas localizações, a gente vai e faz o atendimento. Então, hoje a gente tem escritório já há quase 12 anos na África, Angola, em Portugal, né? Aqui na América Latina a gente tem Chile, Argentina e, evidentemente, parcerias nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um pouco mais complexo porque eles não têm uma legislação que ela tem uma atuação nacional. Os advogados lá não podem atuar nacionalmente como aqui. Olha. Lá é por estado. Então a gente tem parceria muito forte, especialmente na Flórida e em Nova York. Interessante. Vocês atendem a todos os setores ou algum setor em especial? Todos os setores, mas só advocacia empresarial. Então a gente atende a empresa em todas as áreas, né? Está falando aí de civil, trabalhista, mas ambiental, tributário, penal, né? Todas as áreas que atendam a empresa. Perfeito. E me diz uma coisa, o que você aprendeu com a profissão, né? Assim, direito, na verdade, duas profissões, pelo que você está me falando, né? Tanto o direito como a parte de gestão, que te impactou como líder, tanto na empresa como em casa ou na sociedade? Eu acho que liderar é servir, né? Eu tenho o conceito de que a liderança ela nunca pode ser imposta. Ela nunca pode ser de goela abaixo, como se diz lá na região Nordeste. Ela precisa ser conquistada. Né? E o maior exemplo de... Né, eu lembro do Senhor Jesus, né, falando para os seus discípulos, ele disse assim, eu não vim ser servido, eu vim para servir. Veja, o Senhor que criou os céus, né, o governador de toda a terra, é aquele que diz que veio para servir. Então, veja, se ele, que é o maior exemplo, né, veio com esse propósito de servir, era um grande líder, eu acho que a gente precisa seguir esse exemplo. Eu acho que os melhores líderes são aqueles que servem. Né? E eu tenho esse sentimento dentro de mim que tudo que eu faço para o bem do coletivo. Né? Então, se alguém tiver que sacrificar, esse alguém será eu. E eu acho que essa atitude, ela dá o retorno. O retorno é exatamente a confiança, a certeza daqueles que estão imbuídos com você naquele projeto ali, de que o seu líder é alguém que vai sofrer o primeiro golpe, se for necessário, né, para proteger, digamos assim, os demais. É como um pai, né, uma mãe que protege os filhos, né, são líderes dele, mas pelo amor que eles têm, eles cuidam. Então, eu acho que essa liderança do cuidado, ela é mais emblemática, né, e mais importante e dá um retorno maior do que a liderança simplesmente pelo medo, pelo terror, pela força, né? Eu acho que também transparece, inclusive, no seu estilo de trabalho com os seus clientes, não só com os funcionários, sim, mas com os clientes, né? Quanto mais você se preocupa em servir e no bem coletivo dos outros, mais isso retorna para você de maneira desinteressada. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu sempre entendi que resultado é uma consequência. Ele nunca foi o
o mote principal, né? Eu falei, né, a preocupação que eu tenho com o nome do escritório, que na verdade é o nome dos meus antepassados, né? Então eu tenho um cuidado muito grande. Então a primeira coisa para mim é a prestação de serviço, precisa ser feita de forma impecável, não é? Independente de você ganhar dinheiro ou não. E muitas vezes a gente entra em determinados clientes estrategicamente, perdendo dinheiro para poder ter aquela marca ali. Isso acontece muito, né? Mas a gente não pode baixar o nível da prestação de serviço por isso. Ali é um preço que a gente está pagando para ter determinado cliente, mas é necessário que o trabalho seja impecável, porque é a marca do escritório, né? É a marca, é o nome que está ali que precisa ser preservado, eu diria. Muitas vezes me perguntam também, né, como fazer networking. E eu falo, olha, a melhor forma de fazer networking é você fazer o bem aos demais, tentar ajudar os demais. Quanto mais você ajuda, vai vir em benefício próprio em algum momento. Não precisa ser porque tem muitas pessoas que buscam o contato com o outro de forma interessada. Pois né? Quanto mais desinteressado você for, mais as pessoas se interessam por você. Eu acho que é por aí. É a lei do retorno que dizem, né? Eu tenho um grande amigo, um empresário pernambucano, que não é cliente do escritório, ele outro dia chegou para mim e disse: Urbano, eu tenho um constrangimento muito grande sempre que estou com você. Eu disse: por quê? É um grande amigo, a gente está sempre junto, viajamos junto. Porque eu ainda não contratei o seu escritório. Eu disse: mas eu nem quero que você contrate o escritório. Eu quero ser seu amigo, não é? Você não é uma das pessoas que eu quero bem, que eu gosto de estar junto, minha família tem prazer de estar. Então, assim, às vezes misturar é até pior, não é? Então, isso é genuíno. Eu me relaciono com as pessoas de uma maneira que, às vezes, eu até não gosto quando a gente começa um relacionamento profissional, porque eu acho que isso pode atrapalhar, né? Porque o bom mesmo, né, é esse relacionamento aberto, sem nenhum tipo de interesse, digamos, ali. Agora, é óbvio que quando você faz isso de forma desinteressada, naturalmente as coisas acontecem. Né, vão acontecer. Então, se todo mundo tivesse essa percepção, os relacionamentos seriam muito mais honestos, né, mais sérios. E no final todo mundo ganharia. Né? E falando de tudo isso, me conta um pouco, porque na questão de direito você tem que muitas vezes passar por dilemas éticos, né? Então, se você puder trazer alguns cases, sem nomes, sem nada que dentro você identifique, obviamente, por toda a parte de sigilo que isso acarreta, mas cases cases de sucesso, cases de aprendizados, cases de dilemas, efetivamente, que você teve que passar pela sua carreira. Porque com 20 anos e tendo crescido de 20 a 1.400 funcionários e todos os clientes e todas as questões que você acabou servindo, acho que devem ter... E com essa base moral que você carrega, né, dos seus antepassados, acho que tem muitos momentos em que você parou e refletiu. Para ser honesto, eu acho que tudo é uma questão de cultura, não é? Eu nasci num lar onde meu pai era um grande advogado, então nunca faltou nada, eu nunca tive nenhum tipo de necessidade. Então, assim, dinheiro para mim nunca foi algo excepcional. Eu não me emociono, eu diria assim, com dinheiro. Dinheiro pode colocar 1 bilhão na minha frente, que para mim não vai fazer muita diferença. Não porque dinheiro não faça diferença, mas porque aquilo ali não me emociona. Aquilo não é dentro do meu princípio, aquilo não é aliás, Tiago vai dizer, né, eu gosto muito da Bíblia sempre, é o livro para mim que eu leio diariamente, né, Tiago vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Então, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, isso já é uma coisa que é cultural. As pessoas sabem, elas nem levam para mim nada que tenha qualquer possibilidade de ter alguma coisa errada por trás, porque elas sabem que não vai passar. Né? Não interessa quem é o cliente, qual é o tamanho do assunto. E eu tenho algumas lembranças, né? Isso evidentemente, como eu disse, é uma coisa cultural. Eu tenho algumas lembranças do meu pai. Eu já vi meu pai colocar cliente para fora
não é? Cena até estranha, porque ele era conhecido por ser um homem muito elegante. E eu estava com ele, o cliente fazendo determinadas propostas. E ele disse, você veio para o escritório errado. Contratou o advogado errado. Aqui não é comigo. Ali você tem liberdade para contratar quem você quiser, coisa e tal, papai. Abriu a porta e pediu para ele se retirar. Aquilo me marcou muito. Eu estava dentro da sala. Eu costumava estar com meu pai, acompanhando ele lá nas negociações, nas conversas. E aquilo me marcou muito, né? Como, veja, era uma proposta financeira interessante, mas aquilo ele se sentiu absolutamente ofendido com aquela conversa ali, né? Então, eu deixo sempre muito claro para que as pessoas tenham também essa consciência de que se chegar algo eu não vou me sentir bem, eu vou, da mesma forma que meu pai reagiu, eu vou reagir de forma ofendida, né? Então, mesmo a gente tendo crescido tanto, é óbvio, a gente trabalha hoje no meio de grandes multinacionais, né? E é muito raro hoje em dia, até pelas questões de compliance, né? Multinacional não tem nem como. Exatamente. Então, hoje é muito mais difícil isso acontecer. E é interessante porque a gente hoje vive momentos turbulentos, complicados no ponto de vista ético no Brasil, mas as empresas que mais trabalhavam de forma antiética, elas começaram a perceber que isso não estava sendo produtivo e começaram um processo estratégico de tentar trabalhar com ética, porque isso dava dando mais resultado. Então, acho que o mundo está entrando nessa vibe, digamos assim, né? De que trabalhar com seriedade, com ética, no médio e longo prazo, sempre vai dar um resultado melhor do que você tentar, digamos, atalhos, né? Tentar atalhos. E inovação? O que vocês têm feito em termos de inovação? Porque essa é uma área que o próprio ChatGPT tem vindo para desafiar os direitos e já tem ocorrido os principais, acho que anedotas que a gente tem sido na área de direito mesmo, né? Esse talvez seja o tópico onde o nosso escritório se sai melhor, né? Porque hoje nós somos considerados, segundo a IBM, o principal escritório de advocacia em inovação na América Latina. Nós fomos o primeiro escritório a adquirir um sistema próprio de inteligência artificial, isso em 2017, né? Que foi o Watson da IBM, né? Que a gente chama internamente de Carol, a nossa Carol, que é a nossa assistente virtual. E aí foi quando deu um boom, na verdade, porque eu tive que, no ano 2018, a gente comunicou ao mercado em dezembro de 2017, quando o escritório estava fazendo 80 anos, exatamente a atualização dessa Carol, né, do que ela estava fazendo. Ela fazia cadastros, né, de processos para o escritório, e isso deu uma repercussão muito grande. Muito grande. Em 2018 eu dei mais de 40 entrevistas, fui para o Jornal Nacional, fiz uma série de, inclusive aqui na Exame, para falar um pouco o que é que um escritório de advocacia, uma empresa tão tradicional, está na ponta da tecnologia contratando inteligência artificial. Isso em 2017, 2018. Mas o interessante é que, e aí eu falo daqui a pouco um pouco o que essa tecnologia hoje ela está fazendo dentro do escritório. Mas o que eu acho interessante é que nós não começamos por aí, né? Porque houve digamos, os escritórios começaram a correr comprando tecnologia para não ficarem para trás. O problema da inteligência artificial é que você precisa saber aonde você vai aplicá-la. Porque ela não é uma tecnologia fácil de ser aplicada em qualquer circunstância. Você precisa ter volume repetitivo para ela funcionar bem. E nós tínhamos feito... Por que é que nós chegamos no momento que isso foi possível, né, de adquirir? Porque nós tínhamos feito um trabalho no passado, anos antes, tentando se manter no mercado. O nosso escritório sempre foi conhecido por uma atuação que a gente chama especializada. Ou seja, área tributária, área societária de M&A, área de direito público, que era a área do meu pai. Então, são as áreas, digamos, nobres do escritório. E a gente tinha uma área lá que fazia volume também. E a gente estava perdendo clientes porque a gente não conseguia ser competitivo em preço.
Lembra que, né, começou a ter ali o Código de Defesa do Consumidor, as privatizações, isso fez acarretar um boom de processos judiciais. Até hoje o Brasil é campeão mundial, né, no número de ações. E a gente não estava conseguindo manter os preços que os clientes estavam exigindo que nós fizéssemos. E aí, antes da gente sair do mercado, nós decidimos, vamos tentar criar um modelo que pudesse funcionar, né, no volume, mantendo a qualidade e melhorando a questão do preço. Foi quando a gente contratou a Fundação Dom Cabral. Eles fizeram um trabalho para a gente excelente, passaram alguns anos, e a gente reestruturou o modelo de gestão, a forma de o escritório atuar com o processo. E o interessante é que quando a gente terminou esse trabalho, nós fomos no mercado buscar um sistema. E não existia no mercado um sistema de prateleira para atuar naquele modelo. Então nós tivemos que criar um software próprio, ou utilizar um software próprio para que fosse adaptado para nós. Isso foi feito, a gente tem um software hoje que chama Nox. Esse é o coração do escritório. Esse é o grande diferencial. Processos? Ele pega o processo desde a entrada, então tem uma área chamada Nova Demanda, é onde entram os processos, né, as publicações, e aí depois é que ele vai para uma área, um setor que é onde tem os advogados, que fazem a parte de defesa propriamente dita, protocolo das peças, tem relacionamento com o cliente. Depois ele vai para uma outra área de acordo, e por fim tem uma última área que é de logística, onde eles fazem os advogados fazem audiências e diligências. Então a gente mudou um pouco aquele formato de advogado, ele faz a peça, conversa com o cliente, cadastra no sistema, faz a audiência. A gente mudou, colocou uma esteira de fábrica, né? Isso facilitou em vários aspectos. E a gente precisou criar um software para isso. Esse software é o coração do escritório, é o grande diferencial. E aí, com isso, a gente pôde trazer a inteligência artificial, que começou fazendo cadastramento. Hoje, quase que 100% do cadastramento dos grandes clientes do escritório é feito por Carol. Ela busca o processo no sistema do cliente, lê a inicial, lê a citação e aí cadastra tudo dentro do nosso sistema, do Nox. E aí vai para o advogado fazer a redação. Hoje ela já ajuda na montagem das contestações e, por fim, ela tem feito um trabalho de análise preditiva, que a gente chama, né? Que talvez nós sejamos o único escritório no Brasil que tem essa ferramenta. O que é fantástico para toda a questão de... Eu que sou conselheira, né, nos conselhos para avaliação de risco. Exatamente. Porque aí na matriz de risco você já vê a previsibilidade e o potencial de impacto. Perfeito. O que a gente pega ela foi ensinada a ler. Antigamente ela lia as citações, as iniciais. Hoje ela lê as decisões do juiz, pega os fundamentos. Então ela consegue identificar para os clientes dizendo qual é a chance naquele juiz, aquela demanda tem de vencer a ação. Se é 100%, se é 0%, se é 80%, se é 70%, com aquela documentação que você tem. Então a gente consegue fazer um trabalho junto com os clientes para dizer, nesse processo aqui vamos acelerar, porque a chance de a gente vencer é 100%. Nesses aqui, vamos fazer acordo, né? A chance é menor, então vamos fazer um trabalho, tentar convencer o juiz. Se não convencer, a gente trabalha o acordo. Então, a gente consegue apontar de forma muito mais precisa e segura isso aí. Qual é o resultado que isso traz, né? Hoje a gente tem 12 clientes, praticamente, que trabalham com rankings, não é, que ranqueiam os escritórios. Eu tenho um cliente aqui que tem quase 200 escritórios de advocacia a nível nacional. E a gente consegue ser em todos eles sempre primeiro lugar, segundo lugar no ranking a nível nacional. Então, é uma prova de que essa tecnologia bem usada, de fato, ela dá resultado, dá bastante resultado. E quais são os riscos dessa tecnologia? Todos os problemas que a gente eventualmente vinha tendo, a gente trabalha para tentar sanar, não é? Então, nós tivemos um apagão há quase 12 anos atrás, que gerou um problema sério no escritório. Nós quase tínhamos um problema de perda de prazo. Não tivemos, porque nós temos uma prática de os prazos serem que a gente chama D-2 ou D-3. Ou seja, nós protocolamos o prazo 2 ou 3 dias antes do prazo fatal. Então, quando deu o apagão, ali estava concentrado, a gente precisou resolver o problema para poder, e a gente não teve perda de prazo por conta dessa cautela. Então, depois disso, todas as nossas unidades
eles têm gerador próprio. Todos os profissionais do escritório, desde então, recebem laptops ao invés de ter desktops, né? Porque eles podem levar, trabalhar em casa, trabalhar de qualquer lugar. Todo o nosso sistema que era dentro de casa, a gente contratou, né? No caso, 2 empresas, uma a Amazon, a AWS, né? Está nos Estados Unidos, todo o parque do escritório, mas tem uma redundância também aqui no Brasil. Então, nós saímos tomando decisões que geram essa segurança para que o escritório nunca pare, independente de qualquer problema, qualquer tragédia, a gente precisa continuar, não é, fazendo todo o trabalho. Inclusive risco cibernético, né? Porque aí você está falando... Sim, por isso que a gente duplica tudo, né? A gente tem todo o nosso parque, ele é então, duplicado. Se é atacado de um lado, você tem o outro para não ficar à mercê dos hackers, né? Aliás, eu estive, fiz uma viagem levando um governador de Pernambuco a Nova York, e a gente visitou um escritório lá, que a gente tinha uma parceria à época, que tinha sido completamente destruído no atentado do 11 de setembro. Sim. Não é? O escritório era lá, né? Eles conseguiram se salvar porque eles eram no 43º andar, alguma coisa, conseguiram descer, então todos se salvaram. E eles perderam tudo. Toda a documentação estava tudo lá, né? E ele contando... Em 2001 também, bom, já existiam backups. Mas eles não tinham. Eles tiveram que ir atrás 2 advogados da outra parte, que ele disse assim, nos Estados Unidos, todos, sem exceção, mandaram tudo que tinham. Que ótimo. Então, eles assim conseguiram salvar tudo por conta da boa vontade da parte adversa, né? Numa atitude extremamente ética e elegante. Não sei se aconteceria o mesmo aqui no Brasil, mas lá aconteceu. Então, assim, a gente precisa estar preocupado, né, com tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Você sabe que eu tive um treinamento sobre segurança cibernética há umas 2 semanas. E 2 conceitos que para mim foram um ahá, né? Para nós como leigos é sempre bom ouvir. O primeiro foi esse que você falou, da questão da redundância da informação. O segundo, que eu não tinha refletido, mas faz todo sentido, é a questão da segregação da informação. Então, as áreas devem estar segregadas entre si, porque se você é atacado numa área, aquilo não se espalha para as seguintes. Então, esse foi uma dica que eu achei bastante interessante, porque a gente costuma pensar muito na redundância, né? Isso. E pouco na segregação, né? Então, atacou, bumba, fecha a porta, tranca a chave. E vai, né, resolver só aquele problema. E vai resolver aquilo, não para que não seja efeito dominó que você acaba cascateando para toda a empresa, né? Então fica a dica aqui, aproveitando o podcast para todos os líderes que nos escutam, né? Que imagino que você também tem que resolver muito dessas questões hoje também, inclusive não só portas para dentro, mas também portas para fora. Uma das áreas mais demandadas hoje no escritório é direito digital, né? Então é uma área... que fala exatamente de cibersegurança, criptoativos, né? Então isso está bem em voga. Já que a gente falou de governança, a gente falou da área ambiental e as questões sociais, né? O que tem impactado dentro do escritório em termos internamente e como serviço, em termos das questões sociais, a questão de diversidade, o impacto social, etc., que você tem observado? Perfeito, essa é uma excelente pergunta. O escritório tem um foco, a gente até conversava um pouco antes, né? Nós temos um foco muito grande na meritocracia. Essa é uma preocupação sempre de querer ter os melhores profissionais conosco em qualquer área. E eu acho muito interessante porque isso traz alguns números, no nosso caso especificamente, que são impressionantes. Por exemplo, 78% dos profissionais do escritório, desses quase mais de 1.400 pessoas, 78% são mulheres. Nos cargos de liderança, mais de 50% são formados por mulheres. Nós, há 13 anos seguidos, conquistamos a premiação da GPTW, Melhores Empresas para se Trabalhar, que nós fazemos não necessariamente para ganhar o prêmio, mas para acompanhar onde é que nós estamos sendo bem vistos, quais são as oportunidades de melhorias. E o nosso nível, tanto de pessoas que se declaram LGBT+,
LGBTQ, ou negras e pardas, são sempre acima da média nacional. E a gente nunca fez um trabalho afirmativo, digamos assim. Mas nós temos um, né, que diz respeito a um trabalho que a gente chama internamente de ascensão social. Então nós identificamos que entre especialmente os estagiários, muitos conseguiam entrar como estagiários em universidades às vezes mais simples, negros, pardos, mas eles tinham dificuldade depois na peneira para serem contratados como advogados. Por quê? Porque o advogado, para ser contratado, ele vai ter que ser o melhor. E o melhor, às vezes, é aquele que vai ter inglês, é aquele que vai ter, né, noção de outros idiomas. Uma maior fluência, que vai saber falar em público, é aquele que vai, né, que tem cursos extracurriculares. E o pessoal mais simples, mais humilde, que às vezes está cursando uma universidade, né, com subsídios aí governamentais, eles não conseguem fazer isso. Então o escritório começou um trabalho para essas pessoas de entregar a eles uma dezena de cursos, de preparatórios, para que eles possam se nivelar com eles e terem essa capacidade de subir. Nós não chamamos ninguém simplesmente por cota. Nós não vamos chamar ninguém por cota. Mas essa cota social aí, a gente entende que a gente dá oportunidade. E aí o interessante é que essa turma agarra essa oportunidade com uma garra e com uma gana que é incomum, né, de quem nasceu já com tudo, né? E a gente tem conseguido realmente ter um número bem interessante de pessoas, principalmente de cunho social mais baixo, né, negros, pardos, em razão desse trabalho, né, que tem sido super, super interessante. A gente estava nessa conversa nos bastidores com o Urbano e ele dizia, não, nosso é puramente meritocracia, a gente não tem ações afirmativas. E, na verdade, é uma ação afirmativa bastante importante. Perfeito. Né? Porque social. Uma ação afirmativa em geral, porque, na verdade, você cria oportunidades para que as pessoas possam se nivelar com outras do ponto de vista de educacional. Né? Mais do que só social, do ponto de vista educacional, e isso abre portas para outros que tenham sido marginalizados em algum momento da sua trajetória. Né? Isso para mim toca muito, né? Eu sou, até por conta dessa ligação com a igreja desde cedo, então a gente é acostumado a estar sempre próximo de pessoas, né, que são de todas as classes sociais, porque a igreja é isso, né? Você tem pessoas mais abastadas, você tem às vezes pessoas muito simples, humildes demais, né? E ali nós tratamos todos como irmãos, né? E meu avô, que era pastor, ele tinha um orfanato, não é? Ele cuidava de um orfanato, passaram lá mais de 100 crianças. Até hoje eu tenho quase 40 primos meus que saíram do orfanato, não é? Que foram adotados por tios, por pessoas da igreja, por tudo. Então, eu acho que tudo isso, de uma certa maneira, serviu para mover esse entendimento, porque isso não é uma coisa minha, é uma coisa da família, de uma maneira geral. A gente tem esse prazer, não é, de ir podendo realmente dar oportunidade. Né? Então, eu acho que aí é onde, muitas vezes, as palavras têm poder, né? E as palavras têm interpretação. Quando você fala meritocracia, muitas pessoas entendem a meritocracia como o melhor de todos. E o que você traz é meritocracia a partir da igualdade de oportunidades. Perfeito. Então, é diferente, porque quando você vai no melhor, você está partindo de bases diferentes. No momento em que você gera a oportunidade, você já não está gerando oportunidade por meritocracia. É uma ação afirmativa. Muito bom. E eu acho que isso fala muito de como o escritório tem uma atuação positiva, não só em termos de diversidade, como em termos de percepção e apreço ao trabalhar. Que deve, na minha interpretação feminina, também estar impactando em relação às mulheres. Né? Porque tendo estudado muito e sendo uma ativadora de causas, né? Eu sei que o que impede a mulher de crescer muitas vezes na sua carreira são 4 situações. 3 delas são endógenas, são inerentes à própria
a forma de crescer e a forma como nós fomos criadas as mulheres. E a quarta é exógena, né? Então, a quarta que todo mundo fala é o preconceito. E isso vem de fora e se manifesta de diversas maneiras. 3 delas são internas, que são insegurança, culpa e zona de conforto. Então, é muito difícil para a mulher crescer, sendo que ela mesma e a sociedade a puxa para trás, no sentido de que tem que cuidar da carreira, não pode abandonar a família, tem uma sobrecarga de atividades, ela nunca se sente boa o suficiente, né? Então tem uma certa coisas. Se o ambiente em que ela trabalha é um ambiente que lhe dá segurança, conforto e apreciação, né? De uma certa maneira você atenua essas 4 questões, e eu acho que o ambiente que você está colocando muito enraizado nos valores cristãos, né? Nos valores religiosos, traz esse ambiente de acolhimento, inclusive para o gênero feminino. Eu lembrei agora, inclusive, você falando, né, porque nós tivemos um desempenho muito bom na pandemia. Que foi um momento de acolhimento, justamente. No momento da pandemia, as pessoas precisariam estar preparadas, inclusive tecnologicamente, porque todo mundo foi para casa. Você precisava trabalhar de casa, então muita gente teve que investir. Como a gente tinha aquela preocupação que eu falei antes, né, de todo mundo já que entra no escritório já tinha seu próprio laptop, já tudo é via sistema, então isso facilitou muito. E nós já tínhamos quase 30% do nosso pessoal já trabalhava home office antes da pandemia. Isso começou num projeto por conta das mulheres. Tá vendo? Ação afirmativa, Urbano. Olha quantas ações afirmativas você tem. Mas sabe por quê? Nós temos profissionais extraordinários e que às vezes a gente estava perdendo para a maternidade. Tá vendo? Mas isso é a questão que eu estava te comentando, da zona de conforto, da culpa. E isso é uma ação afirmativa que você fez, permitiu o trabalho Elas híbrido. saíam para casa e às vezes não voltavam mais. Então a gente começou a dar essa oportunidade. Você quer trabalhar de casa? Se tiver no seu tempo, o tempo você que diz, a hora, coisa e tal, papá. A gente tem uma facilidade, tudo dentro do nosso escritório, né, especialmente no contencioso, é medido. Então a gente tem metas estabelecidas, então a remuneração variável de acordo com... Então, o acompanhamento, isso é ela quem vai dizer. Isso foi um sucesso. Então você tem sucesso. Você tem que tirar a palavra meritocracia e colocar igualdade de oportunidades, porque você está fazendo. Vou fazer isso. E foi um sucesso, né? E a gente cresceu tanto que a gente estava num projeto de colocar 50% do escritório em home office antes da pandemia. Olha só. E aí a virada de chave para a gente foi em 48 horas, a gente não teve nenhum tipo de dificuldade, as pessoas já estavam ambientadas a sistema e a trabalhar home office, então foi muito bom para a gente, um grande aprendizado. E até hoje, para você ter uma ideia, de uma maneira geral, os profissionais só vão um dia por semana trabalhar no escritório. Incrível. E é o dia menos produtivo. É o dia do social. É o dia que as equipes se encontram. Então eu tenho determinados clientes que vão na segunda-feira, outros que vão, as equipes. Então eles se encontram, eles saem para almoçar, tomam um cafezinho. É o dia da momento, criatividade, é o momento de passar um pouco da cultura do escritório, que é muito importante. É o dia menos produtivo, mas é fundamental para nós. Não é a produtividade de curto prazo, né? É de longo prazo. Não, excelente. Bom, foi uma conversa bastante estimulante, Urbano. Obrigada, viu? E a gente tem o costume aqui no IPOcast de compartilhar e dar a todos os nossos convidados um livro. Para você escolher um livro que chama Outlive, A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, do Peter Attia. Acho que tem duas questões aqui que eu acho que a gente pode salientar. Você perdeu seu pai e seu avô de uma maneira jovens. Então é bom se preocupar com a longevidade, porque a gente tem que chegar aos 100, né? Nós somos a geração que vai chegar aos 100. Seu pai chegou aos 64, então você ainda tem mais metade da vida para viver, né? Então tem que começar a pensar agora em como viver essa metade da vida. E o que o Peter Attia comenta aqui, e acho que também a gente pode ver, a semana passada, inclusive, eu estava assistindo, não sei se você viu, um seriado na Netflix, Longevidade, O Segredo das Zonas Azuis. Você chegou a ver? Eu vi, separei, mas não assisti ainda. Assista, eu assisti. São 5 episódios e muito interessantes. E vai muito em linha
com reflexões que eu tenho feito sobre como é que eu quero viver os próximos 50 anos, né? Porque não é a questão de quanto viver, mas como viver. Né? A gente está cada vez mais... Qualidade de vida, né? A gente sabe que não é menos os anos que a gente quer viver, não é chegar aos 100. Né? Não é viver mais 50 anos e chegar aos 100. Mas se for para chegar aos 100 ou chegar aos 90, é chegar com saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde cognitiva, né? Então, assim, quais são os segredos para essa longevidade? E esse livro trata muito disso. Ele fala da importância do exercício, né? Da importância mais do que de só uma dieta, é do como o que você ingere, né? Não é só comer pouco e produtos de qualidade, mas principalmente da importância das relações e do seu propósito de vida. Acho que eram esses os 4 pontos que saíram muito também daqui dessas séries, né? Do bom. Quanto você entrega para a sociedade, qual o seu propósito, o seu plano de vida, o seu Ikigai, e como é que você estabelece as suas relações, né? Em termos de doação, em termos de família, muito dos valores que você trouxe aqui. Então, eu espero que você curta isso e que te faça viver mais 50 anos na melhor das qualidades. Obrigado mesmo. Vou ler com atenção. Foi um prazer te ter aqui conosco, Urbano. Te agradeço muito esse bate-papo e trazer o mundo do direito para nós aqui no IPOcast. Eu que agradeço, Rossana. Foi uma honra estar aqui, muito bom. Eu acho que foi menos do direito e mais um pouco de gestão mesmo, né? Eu acho que tem mais... É uma empresa como qualquer outra. É um privilégio, foi muito legal. Prazer. Obrigado mesmo. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.